Olá, feiticeiros misteriosos, muito bem-vindos a mais um vídeo. Uma personagem de Harry Potter que nos tocou foi sem dúvida o gentil e inocente Dobby, o elfo doméstico. Oh, yeah. Harry Potter. Such an honor it is. Foi uma personagem que acrescentou bastante à série com momentos hilariantes. Ajudou Harry Potter na sua jornada e é um dos personagens mais leais e honestos da série. Infelizmente, o filme não faz justiça a esta personagem. O facto de aparecer em apenas 2 filmes fez com que perdêssemos muitos momentos de os livros que irei elaborar neste vídeo. Vamos passar por todos os momentos desta personagem ao longo da série. Pega na tua meia e vamos fazer magia, seja o que Merlin quiser. Dobby nasceu escravo da família Malfoy. Lucius, Narcisa e o seu filho Draco Malfoy é uma criatura intitulada Elfo Doméstico, criaturas mágicas leais destinadas a servir uma família para toda a vida. A maioria das famílias que possui um Elfo Doméstico são as famílias de feiticeiros mais antigas e mais ricas. A magia dos Elfos Domésticos é um pouco diferente da magia dos feiticeiros e eles são capazes de fazer algumas coisas que os feiticeiros não conseguem fazer. Exemplo disso é que eles podem aparecer e desaparecer em locais que os feiticeiros estão proibidos de fazer. Eles também não precisam de varinhas para canalizar e realizar a magia. Os elfos domésticos punem-se fisicamente quando acham que fracassam ou são desobedientes com o seu mestre. Dobby! Stop! Dobby! Dobby, Dobby, please stop! Stop, Dobby! Please be quiet. E tal como nós sabemos, se o mestre lhe oferecer roupas, significa que eles são libertados e tornam-se elfos livres. No entanto, a maioria deles olha para esta oferta como um fracasso, pois a maioria gosta de servir, é o propósito deles. Dobby, por outro lado, era diferente e este não gostava de ter um mestre. Isto talvez seja porque ele era muito maltratado pelos Malfoy. Ao ponto de correr risco de vida diariamente. Oh não, senhor, não! Dobby vai ter de se castigar muito por ter vindo vê-lo. Dobby vai ter de entalar as orelhas na porta do forno por isto. Se eles sabem, senhor... Quando Dobby ouviu os planos de Lucius Malfoy de reabrir a Câmara dos Segredos, a câmara que tinha sido aberta por Tom Riddle e que tinha custado a vida de um estudante, a Moaning Myrtle, preocupado com Harry Potter e com a segurança do mesmo quando a Câmara dos Segredos fosse aberta, novamente, Dobby interceptou as cartas de Harry durante o verão. Potter? How do you know my friends haven't been writing to me? No! Dobby foi até a casa dos Dursley nesse mesmo verão e alertou Harry que algo terrível estava para acontecer, que o seu mestre estava a planear algo e pediu para que Harry não voltasse para a escola. Mas quando Harry perguntou porquê, Dobby não conseguiu dizer porque estaria a desobedecer aos seus senhores, os seus mestres. He can't say... Okay, I understand. You can't say. Como Harry não desistia, em desespero Dobby fez o bolo da tia Petúnia flutuar e cair na cara dos convidados. Desta forma, Harry arranjou sérios problemas com os Dursley, mas também com o Ministério da Magia. Harry foi responsabilizado pelo uso de magia lançado por Dobby, pois o Ministério não consegue decifrar quem o lançou, apenas consegue saber o local em que o mesmo foi usado. E como Harry era o único feiticeiro na Rua dos Alfineiros, o Ministério pensou que era ele. É claro que isto vai contra a lei que proíbe os feiticeiros menores de idade de usar magia fora da escola e esse era o plano de Dobby. Dobby achou que expulsariam Harry e assim ele já não pudesse voltar para a escola. No entanto, Harry apenas recebeu um aviso do Ministério da Magia.
Vendo o seu plano falhado, Dobby decide engendrar mais um para impedir Harry de chegar à escola. Dobby decide fechar a plataforma 9 3/4. Desta forma, Harry não conseguiu apanhar o Expresso de Hogwarts juntamente com Ron Weasley. No entanto, o plano de Dobby mais uma vez falhou, porque Harry e Ron chegaram à escola no carro voador de Arthur Weasley. Dobby achou que o seu plano desta vez tinha corrido bem, mas quando descobriu que Harry Potter estava na escola, ficou tão chocado que queimou o jantar dos Malfoy e foi severamente punido. Os seus planos não acabaram por aqui. Dobby queria mesmo tirar Harry da escola e desta vez enfeitiçou uma Bludger num jogo de Quidditch para atacar apenas Harry Potter. Desta forma, ele esperava que Harry sofresse uma grave lesão e que o enviassem de novo para a casa dos Dursley. E nós sabemos que parte deste plano correu bem. Harry sofreu uma lesão no braço. E Gilderoy Lockhart tentou consertar o osso partido, mas em vez disso, Lockhart fez com que todos os ossos do braço desaparecessem. Yes, well, that can sometimes happen. But the point is... Harry foi enviado para a aula da enfermaria da escola e teve que permanecer toda a noite enquanto a Madame Pomfrey fazia os seus ossos crescer de novo. À meia da noite, Dobby aparece e confessa que foi ele que bloqueou a plataforma 9 3/4 e que enfeitiçou a Bludger. Harry ficou com tanta raiva que ameaçou estrangular o Dobby. Tell me, Dobby, when did this happen before? Who's doing it now? Dobby cannot say, sir. Dobby revelou o que tinha ouvido e visto na mansão dos Malfoy. Entre elas que Malfoy estava a ameaçar feiticeiros a assinar um documento para que conseguissem tirar Dumbledore de Hogwarts. Mais tarde, Harry conseguiu decifrar todo o enigma por trás da Câmara dos Segredos e Dumbledore foi reintegrado como diretor. Lucius quis ver com os seus próprios olhos e levou consigo o seu elfo doméstico, o Dobby. Desta forma, Harry Potter percebeu quem eram os seus senhores e que todo o plano teria sido de Lucius e que ele teria colocado o diário no caldeirão da Ginny em Diagon Alley. Desta vez, foi Harry quem delineou um plano. Harry tirou um dos seus sapatos, tirou a sua meia bem suja e colocou no diário. Entregou o diário a Lucius e este entregou o diário a Dobby. Virou as costas e pediu a Dobby para o seguir. No entanto, este não se mexeu. Dobby estava a olhar para aquela meia imunda como se fosse o maior tesouro que tenha recebido na vida. Dobby? Lucius tentou atacar Harry, mas Dobby colocou-se na frente dele e mais uma vez aqui podemos ver a magia usada pelos elfos. Momentos depois, só vemos Lucius a voar. Do not harm Harry Potter. Dobby is free. Depois de ficar livre, Dobby começou a procurar um trabalho que fosse pago. Algo inédito para os elfos domésticos. E por isso não foi fácil. No entanto, este encontrou um emprego em Hogwarts. Ele foi contratado por Albus Dumbledore para trabalhar nas cozinhas de Hogwarts junto dos outros elfos domésticos. Dobby pediu 1 galeão por semana e 1 dia por mês de folga. No entanto, Dumbledore tinha oferecido 10 galeões por semana e não trabalhava aos fins de semana. Dobby não aceitou porque ficou assustado com a possibilidade de tanto lazer e tanta riqueza. A amiga de Dobby, a Winky, também foi contratada por Dumbledore depois desta ter sido dispensada pelo seu mestre Barty Crouch. No entanto, a reação dela ao ser libertado foi totalmente diferente do Dobby. Ela ficou de rastros e começou a beber muita cerveja de manteiga e Dobby tinha que cuidar dela quando esta estava
com os copos a mais. Harry, Ron e Hermione foram até à cozinha e quando Dobby viu Harry, correu para o abraçar. Dobby ainda estava a usar a meia que Harry usou para o libertar, juntamente com um monte de outras roupas estranhas, incluindo um chapéu. Ron prometeu a Dobby que lhe dava a suéter de Natal que a mãe lhe fazia todos os anos. Quando o trio estava a sair da cozinha, Dobby perguntou a Harry se o podia visitar de vez em quando e ficou muito feliz quando Harry Potter respondeu que sim. Alguns meses depois, Dobby visitou Harry no seu dormitório na manhã de Natal. Ele estava sentado tão perto dele, praticamente nariz com nariz, que Harry acordou e gritou com ele. Neste Natal, Harry ofereceu-lhe um par de meias e neste momento Dobby diz algo muito engraçado. Ele diz ao Harry que se tinham enganado na loja porque lhe deram 2 meias iguais. No entanto, Ron também lhe deu um par de meias e ele ficou feliz porque poderia misturar. E tal como prometido, também lhe ofereceu a suéter. Dobby também ofereceu meias a Harry, uma vermelha com vassouras e a outra era verde com um padrão de snitches. E foi Dobby que as fez. Dobby saiu do dormitório, foi tratar dos seus trabalhos nas cozinhas de Hogwarts para depois se preparar para o jantar de Natal com os outros elfos domésticos. Naquele ano, Harry estava no torneio dos 3 feiticeiros e Harry ainda não tinha arranjado a solução para a segunda tarefa. Dobby ouviu uma conversa entre McGonagall e Moody. Estes estavam a discutir maneiras de respirar debaixo d'água por bastante tempo. Entre as várias ideias foi mencionado o Gelracho. Dobby invadiu o armazém de Snape e roubou o Gelracho. De seguida, foi até a biblioteca para acordar Harry, que tinha adormecido a noite toda, tentando encontrar uma solução para respirar debaixo de água. Faltavam apenas 10 minutos para o início do segundo desafio e Dobby entregou-lhe o Gelracho e disse-lhe para o comer antes de mergulhar. Graças a ele, Harry foi bem sucedido. Winky continuava a beber muita cerveja de manteiga e Dobby às vezes levava para a sala das necessidades. No momento em que ele levava a Winky até lá, eles encontravam antídotos para a cerveja de manteiga e uma cama do tamanho de um elfo doméstico. Esta informação parece irrelevante, mas vamos perceber que é muito importante mais para a frente. Dobby, no ano seguinte, continuou a trabalhar nas cozinhas de Hogwarts. Hermione tinha começado uma campanha para aumentar a consciencialização sobre os direitos dos elfos domésticos. Ela começou a fazer chapéus e meias e dar chaves na sala comum dos Gryffindor, para que os elfos pudessem levar. No entanto, Dobby foi o único que tirou a roupa e começou a usar 8 chapéus ao mesmo tempo. Os outros elfos domésticos começaram a recusar limpar a sala dos Gryffindor por causa das meias e chapéus escondidos. Acharam esta ação insultuosa. Neste mesmo ano, Harry e vários outros alunos de Hogwarts, devido às aulas de Dolores Umbridge, criaram um exército, o exército de Dumbledore. Desta forma, Harry poderia ensinar os outros alunos a defenderem-se contra as artes negras. No entanto, faltava um lugar para realizarem os seus treinos. Pensaram em vários lugares, mas nenhum era realmente o que necessitavam. Ou melhor, não era seguro. Harry decide perguntar a Dobby e este, bastante animado, responde que o poderiam fazer na sala das necessidades, no mesmo lugar onde ele colocava Winky quando ela bebia demais. A sala era perfeita, exatamente o que eles precisavam. Meses mais tarde, Dobby foi ter com Harry Potter à sala das necessidades, onde o exército de Dumbledore estava a treinar e avisou que Umbridge estava a caminho. Harry ordenou que Dobby voltasse para as cozinhas e que este mentisse a Umbridge se ela perguntasse se tinha contado alguma coisa. Mais uma vez, Dobby foi muito importante, pois a maioria do exército conseguiu fugir graças a ele. Ainda neste ano,
nós sabemos que Sirius morre e que deixa tudo a Harry, incluindo o seu elfo doméstico, o Kreacher. No ano seguinte, Harry ordenou que este fosse trabalhar para as cozinhas junto com Dobby, Winky e os outros elfos domésticos. Kreacher insultava imenso o Harry, e numa dessas vezes Dobby saltou para cima dele e começaram a lutar porque Dobby não queria que ele insultasse Harry Potter. Harry e Ron pararam a luta e Harry ordenou que ambos seguissem Draco Malfoy, de forma a descobrirem o que ele andava a tramar, pois Harry suspeitava que ele estava por trás de vários ataques que tinham acontecido naquele ano. Quando ambos regressaram com o relatório, Hermione ficou bastante indignada com Harry por os fazer trabalhar tanto. Eles disseram a Harry Potter que Draco Malfoy estava muitas vezes na sala das necessidades e que pessoas o vigiavam. No ano seguinte, o trio não voltou para Hogwarts porque tinham a missão de capturar as Horcruxes de Voldemort. No entanto, os três foram capturados e levados para a mansão dos Malfoy. Hermione foi torturada por Bellatrix Lestrange e outros, Harry e Ron, foram levados para uma cela onde já se encontravam Luna Lovegood, Ollivanders, Dean Thomas e Griphook. Neste local, nenhum feiticeiro conseguia materializar ou desmaterializar. Harry Potter ficou desesperado quando ouviu Hermione gritar. Este olhou para um espelho que recebeu do Sirius Black antes de morrer. Aberforth estava do outro lado do espelho, recebeu o pedido de ajuda e enviou Dobby para a mansão dos Malfoy. Como era um elfo, este conseguia materializar e desmaterializar-se na cela. Harry pediu para que Dobby levasse os outros para a casa do Bill Weasley e que depois voltasse para a mansão dos Malfoy. Harry e Ron começaram um duelo com Bellatrix, Greyback e outros feiticeiros que ali se encontravam. No entanto, Bellatrix colocou uma faca no pescoço de Hermione e desta forma Harry e Ron largaram as suas varinhas e não viam forma de sair daquela situação até que ouviram um barulho. Dobby deixou cair o candelabro, forçando Bellatrix a libertar Hermione. Bellatrix ordenou que Narcisa o matasse, mas Dobby desarmou-a. No momento em que Dobby desmaterializa junto com o trio, Bellatrix lança a faca. Quando chegaram, Harry pergunta a Dobby se aquele era o lugar certo. Dobby, esta é a casa das conchas? Perguntou baixinho, agarrando as duas varinhas que trouxera da casa dos Malfoy, pronto para lutar se necessário fosse. Viemos ter ao lugar certo, Dobby? Olhou à sua volta. O pequeno elfo encontrava-se de pé a pouca distância dele. Dobby? O elfo oscilou ligeiramente, as estrelas refletidas nos seus enormes olhos brilhantes. Simultaneamente, ele e Harry olharam para o cabo prata do punhal que saía do peito arquejante do elfo. Dobby, não, acudam! Berrou Harry na direção da cabana, na direção das pessoas que se moviam. Acudam! Não sabia, nem lhe interessava se eram feiticeiros ou muggles, amigos ou inimigos. Só lhe importava a mãe e o facto de ele ter estendido os braços magritos para si, com uma expressão de súplica. Harry, a luz das estrelas, que já não conseguiam ver. Harry decide homenagear o seu amigo ao enterrá-lo sem magia.